Gente, estamos aqui, né, iniciando nossa conversa com o jornalista e escritor Humberto Werneck. Primeiro, é uma alegria, um prazer ter você aqui, Humberto. Agradecer a sua generosa participação, né, nessa Universidade Federal do Ceará, para conversar com esses estudantes que estão aqui na maioria no quarto semestre, né? E a gente, essa conversa ela faz parte também de um seminário que a gente tem realizado ao longo do semestre, um seminário chamado Jornalismo Brasileiro Perspectivas. E a gente realizou algumas conversas anteriores com outros jornalistas, né? Iniciamos com o jornalista Uirá Machado, que é editor da Folha de São Paulo, uma conversa sobre hierarquização, checagem e apuração de notícias na Folha de São Paulo. Em seguida, nós conversamos com uma jornalista colega minha da TV Globo, Marina Mota, que conversou com a gente sobre a produção da pauta jornalística para a televisão. Num terceiro momento, a gente conversou com a colunista do Intercept Brasil, que é a Fabiana Moraes, uma pernambucana, que conversou com a gente sobre novos horizontes do jornalismo, a possibilidade de um jornalismo decolonial. E aí encerramos esse seminário com essa conversa que nós vamos ter com você, aí apostando na dupla militância da palavra, para usar um termo seu aí, uma entrevista que eu vi contigo a respeito da relação do jornalismo com a literatura. Certo. E, bom, antes da gente começar, eu queria ler aqui uma apresentação aqui do Humberto, uma apresentação que ele próprio enviou para a gente, tá? Vou tentar aqui resumir essa apresentação. Humberto é mineiro, nasceu em Belo Horizonte, mora em São Paulo desde os anos 70, formado em Direito pela UFMG, mas acabou optando por seguir um outro caminho, o caminho do jornalismo. No final, né, da década de 60, ingressou no suplemento literário, que foi criado pelo escritor Murilo Rubião, no encarte do jornal Minas Gerais, o Diário Oficial Mineiro. Em São Paulo, trabalhou inicialmente no Jornal da Tarde, foi correspondente também do Jornal da Tarde em Paris, onde também cursou o seu mestrado. Voltando para São Paulo, trabalhou na revista Veja 2 vezes, trabalhou no Jornal da República, na revista Status, também no Jornal do Brasil, na Isto É, na revista Elle e na revista Playboy, onde foi redator-chefe e mais tarde editor sênior. Também colaborou com a equipe inicial da revista Forbes, publicou diversos livros, entre eles Tantas Palavras, uma reunião de letras acompanhada de uma reportagem biográfica de Chico Buarque, O Desatino da Rapaziada, que trata aí da geração do Carlos Drummond de Andrade, né, a geração do suplemento, Sérgio Santana, Luiz Vilela, Jaime Prado Gouveia, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, livro de contos Pequenos Fantasmas, a biografia de Jaime Ovalle, O Santo Sujo, biografia que eu fui no lançamento, Humberto, da biografia, eu me lembro ainda, na livraria, não sei se foi na livraria da Vila, foi, na livraria da Vila. E a biografia que ganhou um prêmio Jabuti, né? Esse livrinho aqui, O Pai dos Burros, que é um livro interessante para os jornalistas que não quiserem usar lugares comuns na sua vida, na sua vida de jornalismo. O Espalhador de Passarinhos, que é uma coletânea de crônicas. Outra coletânea, Este Inferno Vai Acabar, Sonhos Rebobinados também, outra coletânea de crônicas. E organizou os livros Boa Companhia, Crônicas e Vultos da República, ambos pela Companhia das Letras.
Era, até pouco tempo atrás, colunista do Estado de São Paulo e editor sênior da revista 451. E agora ele se licenciou dessas atividades para escrever a biografia de Carlos Drummond de Andrade. No ano passado, foi eleito para a Academia Mineira de Letras. Bom, se eu tiver esquecido algum fato também importante, aí o Humberto vai ter a oportunidade de falar durante essa conversa. Eu acho que poderia resumir tudo assim: nasceu em Belo Horizonte, continua vivo. Isso aí já resolve. Tá certo, Humberto. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta e depois a gente vai abrir aqui para os estudantes, tá? Então, queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, do início, né, da trajetória como jornalista. Você conta que você viveu um episódio que é, ao mesmo tempo, traumático e pedagógico lá no suplemento de Minas, envolvendo a escritora Clarice Lispector. Queria entender, queria que você contasse aqui para os estudantes por que esse episódio é traumático e pedagógico. O que aconteceu com você e com a Clarice? Tá, eu queria voltar um pouquinho adiante para me situar melhor. Eu sou um jornalista, antes de ser um jornalista apaixonado, que eu fui, sou às vezes ainda, eu fui um jornalista acidental, porque eu nunca pensei em ser jornalista, antes de virar jornalista. Assim como nunca me passou pela cabeça ser advogado ou magistrado, eu um pouco por imposição familiar, eu fui levando aquilo, eu queria ser diplomata. Ou por outra, eu queria fazer da carreira diplomática um ganha-pão para o escritor que eu sempre me senti. Eu acho que, fundamentalmente, eu sou um escritor, desde sempre. Não estou dizendo que sou um bom escritor, não, mas sempre fui muito, vamos dizer, escravizado por essa empreitada, né? Bom, eu ia prestar o concurso do Itamaraty, depois de 2 anos, você cursava 2 anos de Direito, e daí uma das razões pelas quais eu fui parar lá. Você prestava o concurso depois de 2 anos de Direito. Só que, exatamente no final do segundo ano, eu tive uma prisão política por causa de movimento estudantil. E não fiquei muito tempo, fui absolvido, mas isso fechou as portas do serviço público e eu fiquei sem saber o que fazer. Nesse momento, o Murilo Rubião, o grande escritor Murilo Rubião, não sei se todos conhecem, convido a conhecer, um artista do maior rigor. A obra completa dele são 33 contos. Ninguém precisa escrever mais do que isso. Ele me levou para um suplemento literário que ele tinha criado dentro do Diário Oficial de Minas Gerais. Uma coisa maluca de você pensar hoje. Né? Ele criou isso aí e ele me transformou um pouco em jornalista. Ele começou a me dar incumbências e eu, absurdamente cru, né? Eu ia e me metia a fazer entrevistas e reportagens e tudo isso. Uma delas, me lembro, com a mãe do Guimarães Rosa, tinha morrido pouco antes, o Guimarães Rosa. Clarice Lispector. Essa história é gozada. Um dia o Murilo falou assim, olha, quem está em Belo Horizonte aqui é a Clarice Lispector e, por favor, vá lá, ela é amiga minha e tal. Você manda um beijo meu, peça colaboração para o suplemento e peça uma entrevista. E eu achava, naquela arrogância, numa arrogância juvenil, assim, eu achava assim, Clarice é uma grande escritora, mas eu também sou um escritor, então estamos ali, somos colegas, vamos dizer. Então eu abordei Clarice numa roda de livraria, assim, ô Clarice, olha só. Aí ela se virou assim, eu não sabia que ela era uma pessoa muito áspera, às vezes. Ela tinha, inclusive, uma voz um pouco cultural, uma língua meio presa, ela rugiu alguma coisa para mim. E eu falei, olha, eu sou fulano de tal. O Murilo Rubião te mandou um beijo e tal. Gosto muito de Murilo. E a gente está querendo que você colabore no suplemento. Ela me contou, falou assim, vocês pagam? Eu estou muito pobre. Ela tinha sofrido 2 anos antes um incêndio, acho que todos conhecem esse episódio, ela dormiu com um cigarro assim, e ela ficou muito... Além de ter destruído uma série de coisas,
Aí eu já fui caindo assim na minha, falei, poxa vida, esse negócio não é assim, né? E pedi a entrevista, a Clarice, ela concordou, e eu era de uma tremenda ignorância jornalística. Eu, quando lia uma entrevista, eu achava que a conversa tinha transcorrido, na vida real, tinha transcorrido exatamente daquela ordem. Eu não sabia que existe uma coisa chamada edição, que é o que dá sentido à informação que você apura. Bom, aí eu tinha lido em algum lugar uma declaração dela, uma declaração sobre ela, a respeito do romance A Paixão Segundo GH, que é um grande romance que era o grande assunto da época. E um crítico qualquer, assim, um pouco entusiástico, ele falou assim, isto não é um romance, isso é não sei o quê. E a besta aqui entendeu ao pé da letra. Então, a primeira pergunta que eu fiz para Clarice Lispector foi assim, A Paixão Segundo GH, não sendo um romance, ela, como não é um romance? Assim, sentada do meu lado num sofá. É um romance, sim, não sei o quê. E existe uma foto, gente, alguém teve a crueldade de fazer uma foto, que estamos os dois ali, e a Clarice me olhando como quem olhasse aquela barata do romance, A Paixão Segundo GH, e eu, de cabeça baixa, assim, prestes a voltar para o útero da minha mãe. Eu queria, no mínimo, morrer. Né? E ela continuou e, sabe Deus como, eu consegui levar a entrevista adiante, fui perguntando aqui, a voz foi sumindo, aquele negócio e tal. E cheguei ao final. Eu fiz uma matéria, não fiz pergunta e resposta, fiz um texto corrido. Não é uma matéria indecorosa, mas eu não tive coragem de assinar depois desse negócio. Ainda teve um lance no final. Eu tinha levado um exemplar de um livro dela, da Maçã no Escuro, primeira edição, aí eu trêmulo entreguei para ela, assim, para ela autografar, ela fazia, mas eu não tenho caneta. E eu tinha comigo lá uma canetinha vagabunda que eu tinha comprado num quiosque em Buenos Aires. Uma esferográfica, gente, mas a tinta era cor lilás. Então eu achava aquilo o máximo. Eu estava guardando aquela caneta para escrever meu grande romance, ou então escrever minhas últimas palavras. Toda vez que eu ia escrever um negócio, eu parava. Não vou mexer com isso. E enfiei a mão no bolso, tirei exatamente aquela canetinha, entreguei, ela fez uma dedicatória, que tem aqui até hoje o livro. E quando terminou, ela olhou assim, me fuzilou com ele assim, posso ficar para mim? Pode. Sabe, aquela coisa assim, ela ficou... a história não acaba aí, porque muitos anos depois, quando o Chico Buarque fez 60 anos, eu tinha feito um trabalho em parceria com ele. Eu escrevi uma reportagem biográfica extensa para o livro de letras dele, né? Que se chama Tantas Palavras. Aliás, eu acho que você mencionou. E houve uma exposição em São Paulo, Chico Buarque, 60 anos e tal, e fizeram ali um catálogo, uma coisa, e eu estou folheando aquilo, de repente eu vejo um bilhete da Clarice Lispector, ela era apaixonada pelo Chico. Um bilhetinho datilografado e assinado com uma tinta lilás. Aí eu fiz tudo isso, eu botei numa crônica que eu chamei de Meu Traumatismo Ucraniano. Vocês sabem que ela nasceu na Ucrânia, né? E com 2 anos para o Brasil. Enfim, então foi a partir de experiências como essa e um pouco na prática mesmo, é que eu fui aprendendo, não só ali no suplemento, como mais adiante. Havia em São Paulo um jornal que foi importantíssimo em nível nacional, chamado Jornal da Tarde. Era um vespertino do Estadão. Ele, nos primeiros anos, dos quais eu tive o grande privilégio de participar, esse jornal era revolucionário em termos visuais e em termos de texto.
texto ali era muito trabalhado, não se falava ainda de jornalismo literário, nada disso, mas o cuidado que se punha no texto era um cuidado de jornalismo literário. O que, para mim, tem muito a ver, não só por ser escritor. É uma outra questão da qual, eventualmente, a gente pode falar depois. Eu acho que se você tem uma informação, uma boa informação, você tem que fazer passar essa informação de uma maneira a que ela seja recebida. Você tem que seduzir o leitor. Isso não quer dizer que você vai fazer um rapapé para o leitor. Eu não tenho religião, mas eu tenho uma santa padroeira, que é a Sherazade. Todos vocês conhecem a Sherazade. Quem é a Sherazade? Para mim, é aquela moça que salvou o pescoço graças não tanto às 1001 histórias que ela contou para aquele sultão, mas, sobretudo, pela qualidade da narração, pelo texto, sabe? Ela soube cativar aquele sujeito. Ou seja, para mim, a palavra, ela não precisa ser obrigatoriamente só um modo, um meio de dizer. Ela pode ser também um fim. A maneira de contar uma coisa, eu acho importantíssimo, sabe? Eu acho. E não é assim para você fazer bonito. Não é você escrever bonitezas ali, não. É você seduzir o leitor. Você tem uma coisa preciosa, que é a informação, que você arrebanhou, e você quer passar aquilo para diante. Você tem que vender aquele troço para alguém. Fala, vem cá, vou contar uma coisa para vocês, olha aqui. Não é? Eu acho que isso aí ganha uma importância hoje muito grande, num tempo em que a informação em estado puro ela é instantânea, ela está em todos os lugares, está na internet, você fica sabendo da coisa em si, morreu o Olavo de Carvalho e tal. A maneira de você contar isso e aspectos dessa notícia que você vai destrinchar, que você vai colocar, isso depende do talento de cada um. Acho que sem isso até o jornalismo não sobrevive, não. O jornalismo de vocês, jornalismo impresso, jornalismo meu, sabe? Que é uma coisa que está carecendo disso. Não adianta hoje você abrir um jornal e botar lá na manchete, morreu Olavo de Carvalho. Você entende? Isso todo mundo já sabe, porque esses negócios circulam instantaneamente. Como é que você vai vender seu peixe? O que você tem de novo para dizer? Que outros aspectos da realidade você pode explorar e de que maneira você vai passar isso? Sabe? Eu acho que se alguém lê um texto jornalístico que você escreveu e não chega na última linha, de certa forma, você é uma daquelas predecessoras da Sherazade cujo pescoço foi cortado porque não deram conta do recado. Não é? Ninguém escreve para ser lido até o meio, só o lead. Não é? Você quer ser lido inteiro, você quer passar aquilo. Isso faz com que cada um de nós, não conheço nenhum de vocês até agora, mas eu posso garantir que cada um de nós tem uma notícia que leu um dia e que guardou muito pela forma como isso, com o modo com que aquilo foi dito, sabe? Eu acho que o jornalista tem uma obrigação disso. Essa coisa de fazer algo desidratado, sequinho, isso é ali para informação rapidíssima da internet. A nossa conversa é outra. Mas eu me perdi um pouco, né? Essa palavra da Clarinha. Bom, eu vim para São Paulo e... Suplemento, né? Hã? Estava falando do suplemento literário, do Jornal da Tarde. Sim, aí aqui passei 3 anos. Quando perceberam que eu sabia escrever alguma coisa, me transformaram em copydesk. Infelizmente, eu deixei de ser repórter naquele comecinho. O copydesk era um sujeito que dava um jeito melhor, para isso ganhava melhor também, no texto que era apurado por um repórter que tinha, às vezes, um faro enorme, mas que não tinha uma capacidade de botar aquilo num texto bem
não só potável, como gostoso, sabe? E, enfim, a coisa boa do jornalismo, para mim, é a reportagem. Por quê? Porque é acontecimento novo, é o que está se passando agora. Depois, é a possibilidade que é dada a cada um de nós de conhecer um lugar bacana, uma pessoa bacana, um acontecimento, algo relevante. Tá? Se eu fosse parar hoje e tentar tirar fora as pessoas, os lugares, pessoas até que foram desagradáveis, como esse episódio da Clarice, né? Que, aliás, teve um detalhinho depois, muitos anos depois, eu tinha tomado um enjoo. Eu não vou ler essa mulher, não. Ela é ótima, mas eu não vou ler ela. Eu estava escalavrado, a alma estava sangrando, né? Mas um dia eu estava no Rio com o Fernando Sabino e com o Otto Lara Rezende, amicíssimos da Clarice. E, de repente, um deles falou assim, Clarice, né, fulano? A Clarice a gente conhece, é uma mulher meio difícil. Aí, eu falei, olha, meu Deus do céu, não sou eu que achei, não. Mas, enfim, o jornalismo permite encontros. Não é que você vai ficar de tiete porque você esteve com Carlos Drummond de Andrade, ou com Vinícius de Moraes, ou João Cabral de Melo Neto, ou presidente da República, ou grande jogador de futebol, ou campeão de automobilismo. Você tem uma chance de sintonizar com coisas interessantes que estão acontecendo agora. No longo prazo, isso aí não dá para vocês entenderem hoje, eu só fui entender mais tarde, na maturidade. O jornalismo é um ofício que te ajuda a levar a vida muito bem. As pessoas, à medida que envelhecem, elas se refugiam um pouco no passado, sabe? Eu acho péssimo isso aí. Péssimo. E já se você é jornalista, você não tem essa história. Que a coisa está acontecendo agora. Você tem que encarar aquilo, você tem que tomar conhecimento de novidades, né, da última coisa. Né? E tem que ter até um certo pique físico até, para você ir atrás de coisas. Né? Eu me lembro quando eu era correspondente na Europa, às vezes eu parava de acompanhar lá uma entrevista, um acontecimento, e ficava olhando para um espanhol. Esse cara tinha cabelos brancos, meu Deus, como é que pode uma pessoa de cabelos brancos se meter nesse ofício aqui? Hoje eu reverencio esse cara, cujo nome até esqueci, Antônio alguma coisa, mas esse sujeito estava vivo. O jornalismo permite isso. Eu acho que na maioria das profissões chega um momento que você se aposenta, aí você reflui um pouco assim, aí você começa uma descida rumo a um passado. Viajei agora, né, Isabel? Filosofou, né? Humberto, eu queria aproveitar um pouco que você está falando do Jornal da Tarde e tentar fazer uma comparação, assim, talvez meio mal comparando, com o momento atual, mas assim, o Jornal da Tarde, pelo que eu entendo, era uma tentativa do Estado de São Paulo de capturar o leitor jovem, né? Apostando aí num jornalismo, como você colocou, que ainda não tinha essa denominação de literário, mas apostando num texto mais atraente, né? Num texto mais envolvente e num projeto visual gráfico que fosse de muito impacto, né? Eu queria que você falasse um pouco do que ficou de ensinamento desse momento, né, dessa tentativa de conversar com um público jovem, para a gente comparar um pouco com o momento de hoje, assim, onde, por exemplo, essa turma, né, a gente inicia a turma discutindo se o jornalismo impresso morreu ou não, né, acabou ou não, as próximas gerações vão ler no papel ou não. Como é que você imagina, você falou um pouco até agora, mas como é que você imagina que essa aproximação com o público jovem se daria hoje e como é que foi naquele momento? Eu não sei se eu consigo te responder isso, não. Não sei também se eu consigo prever o que vai acontecer com o jornalismo impresso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se o jornalista não souber procurar
uma informação nova, de qualidade, de interesse, ou seja, reportagem, e botar isso de uma maneira palatável, atraente, ou seja, o tal texto, né? Se não conseguir isso, não terá sentido o jornalismo. Não vai fazer sentido. Né? Você vai preferir ligar um outro veículo. Mas, sim, há de haver, eu acho que sempre haverá quem leia. Né? No princípio, na chegada da internet, isso aí foi considerado um apocalipse, o jornal vai acabar e tudo isso. Aliás, sempre que chega um veículo, vai acabar o outro. Né? A televisão, quando surgiu, e ela ia matar o cinema. Está aí o cinema, está aí a televisão. O jornal vai ter que achar o lugar dele. Né? O lugar dele. Uhum. Que, repito, não é aquela informação primeiríssima, não. É aquilo tratado, visto de uma outra maneira. Né? Acho que um dos problemas hoje no jornalismo impresso é que está tudo muito igual. Uhum. De um jornal para o outro, Uhum. de uma revista para outra. Né? Eu sou assinante, um pouco por inércia, sou assinante do Estadão, porque eu era cronista do Estadão. Eu escrevi durante 10 anos, sem faltar uma semana, crônicas no Estadão. E eu gosto do papel, sabe? É uma coisa da minha geração mesmo. Eu não desmereço outros meios, outras... Como é que diz isso? Outros suportes, não sei. Uhum. Mas eu sou um homem do papel também. Pois bem, quando eu acabo de ler o Estadão, me dá uma vontade de ler a Folha, sabe? Eu falo, nossa, isso aqui. Uhum. Aí eu vou para a padaria ali, tem um amigo que eu levo o Estadão para ele tem a Folha, eu leio a Folha e falo, nossa, que vontade de ler o Globo. Sabe? Não, acho que não tem aqui não se está achando a coisa. Ao contrário de uma outra publicação aí fora, tem um jornal português chamado Público, Uhum. que eu acho que acerta, sabe? E certamente tem em vários lugares. Né? Humberto, eu queria agora abrir as perguntas para os estudantes. Eu vou pedir para a Ana Vitória e para o Rodrigo fazerem as perguntas casadas, porque aí mais alunos podem participar. Então, primeiro a Ana faz, depois o Rodrigo, tá certo? E aí você responde as duas. Vamos lá. Tá bom. Tá. Oi, boa tarde. Eu sou a Vitória, Ana Vitória, como a professora falou. Eu estou no 4º semestre de jornalismo. E a minha pergunta tem um pouco a ver com o que você estava falando no começo sobre você ser mais escritor do que jornalista. Uhum. E um vídeo que a professora passou para a gente ter uma base para essa entrevista, né, foi uma entrevista que você deu para a Assembleia de Minas Gerais em 2017, Sim. quando eles fizeram o seu perfil. Tá. E aí você cita o seu primeiro parceiro de escrita, que foi o Jaime Prado Gouveia. Sim. E aí você fala que ele foi mais fiel à literatura e você traiu a literatura com o jornalismo. Sim. Qual foi a razão que você falou isso? Eu já percebi que seu estilo de escrita que você mais gosta provavelmente é o literário, né? Sim. Mas eu queria que você explicasse um pouco essa situação. Aí é uma história complicada, Ana. O Jaime e eu éramos contistas desde sempre, né? Desde a adolescência. E eu publicava contos. E houve um momento, em torno dos meus 21, 22 anos, que o Murilo Rubião falou, cara, você tem que botar isso num livro. Você tem que botar isso num livro. E eu não entendia bem o que ele queria dizer com isso. Você escreve uma coisa. Se você levou até as últimas, o seu trabalho, a sua capacidade de trabalhar aquilo, você tem que botar para fora. Você tem que mostrar até como maneira de você superar isso. Eu sei que o Murilo quase me forçou a fazer um livro. Eu fiz um livro, entreguei para ele, ele levou para
Isso era na imprensa oficial, onde se editava esse jornal, esse Minas Gerais. E tinha também um suplemento e tal. E tinha uma edição de livros lá. E o Murilo pegou o meu livro. O Murilo, que era um homem corretíssimo, fez uma contravenção, ele pegou o meu livro, passou na frente dos outros. Quando eu vi o meu livro, eu me achava um escritor. Você entende? Assim, coisa muito juvenil. Eu me achava, pô, eu sou um baita escritor. Não sou genial, não, mas, pô, eu vou chegar lá. Quando eu vi que o livro saiu do meu controle, eu fui atrás. Tirei o livro de lá, aí me demiti da literatura, me demiti de Belo Horizonte, terminei um namoro, eu acabei com tudo. Fiz igual uma bomba atômica. E vim para São Paulo e falei, não, acabou, agora é jornalismo. Sabe? Com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, falei, que bobagem minha, eu devia ter publicado esse negócio. No francês tem um verbo que é délivrer, um pouco esse negócio do delivery, né? E eu peguei, assim, para mim, inventei um pouco que fosse delivrar, é você botar um livro para fora. Né? Você tem o livrar-se do livro. Tem esse negócio. Então, lá, bem adiante, eu tinha sempre possibilidade de publicar em editora, eu olhava, não mexia com isso. Agora, as contas são de rapazinho e tal. Aos 60 anos, falei, vou publicar esse negócio. E resolvi fazer uma edição particular de 500 exemplares, no maior capricho. O livro que chamava Primeiro Movimento passou a se chamar significativamente Pequenos Fantasmas. Né? E essa explicação eu dei numa notinha antes. Por que eu não tinha publicado e por que eu publicava agora. Por que eu não delivrei lá atrás e por que estou fazendo agora. Mais adiante, fui perceber que a grande... Nossa, essa conversa está ficando russa aqui. Que a grande razão para eu não ter publicado lá atrás é que a literatura, ao contrário do jornalismo, ela tem uma capacidade de revelar coisas para quem faz. O Fernando Sabino um dia falou uma coisa, hoje eu entendo. Que você escreve, um escritor de ficção, ele escreve não porque ele saiba, mas para ficar sabendo. Você vai dizer coisas que você não sabia de você mesmo e do mundo. Não é uma coisa mediúnica, não, gente, mas tem isso. Porque na releitura desses contos, eu falei, meu Deus do céu, o que eu contei aqui? Coisas que eu achava que não poderiam escapulir, sabe? Enfim, mas o fato é que eu entrei nesse ofício, eu vivia numa cidade que não é uma cidade barata, eu ganhava bem, eu me casei e enfim, deixei realmente a literatura de lado. Eu voltei um pouco ao texto literário dentro do jornalismo, graças a possibilidades que eu tive em lugares como o Jornal da Tarde, reavaliado depois, né? E outros lugares, vários, por onde passei. Inclusive a Veja, não a Veja de hoje, que tem aquela coisa meio... A Veja lá dos anos 70, final dos anos 70, quando eu voltei da Europa, sabe, dava para você fazer uma coisa ali num certo... Eu acho assim, Ana, a literatura não perdeu nada, sabe, com o fato de eu ter saído ali. Eu perdi um bocado, mas recuperei, sabe, essa coisa do dizer literário, mesmo que tenha... Eu estou agora com um trabalho que é de natureza jornalística, que é uma biografia. O que é uma biografia? É um perfil grande, vamos dizer, mais complexo, mais cheio de coisa, mas é aquilo, sabe? Você vai escrever a biografia da Isabel, então o que você tem que fazer? Você tem que reunir o maior número de informações pertinentes sobre essa pessoa, constituir essa figura e botar essa figura para andar do primeiro ao último dia da vida dela. Você não tem que opinar, nem que interpretar, nem que coisa nenhuma. É o que o jornalista faz. Eu tenho uma grande dificuldade com jornalistas que analisam
que tiram conclusões. Para mim, são editorialistas, é outro negócio, é outra conversa. O repórter, o perfilador, né, a empreitada dele é essa, um pouco Enfim, estou de volta ao jornalismo, mas assim, meio misturado com o fazer literário. Né? Tá confuso, gente? Tá chato? Tá não, tá bem preciso. Me expulsem, por favor. Rodrigo tem uma pergunta, né, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Olá, Humberto. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Rodrigo Gomes? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo perfeitamente. Beleza. A minha pergunta se relaciona também com uma parte, né, do vídeo que a Vitória falou há pouco, né, seu perfil, que em um momento é colocado que teve um contato, né, entre a infância e a juventude com a obra de Machado de Assis. Sim. Aí eu contextualizei um pouco. Há pouco mais de um ano, o influencer, né, o Felipe Neto, ele tweetou: Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. O que o senhor acha dessa declaração e qual a sua relação com a obra de Machado de Assis? Olha aqui, meus pais compraram. Meus pais não eram do ramo literário, nada disso, mas eles aprovisionavam a casa e nós éramos 10 filhos. Né? E compravam livros que eles achavam e, em geral, acertavam. E compraram a coleção de Machado de Assis, que eu tenho até hoje aqui na minha casa, em 32 volumes. Eu li esse negócio, Rodrigo, eu li a partir dos 12 anos. Eu li Machado de Assis, eu atravessei a obra de Machado de Assis como um cupim atravessa um livro. Eu devorei aquele negócio. Eu peguei... Eu tirei um pequeno proveito daquilo, mas que para mim, para um menino de 12 anos, aquilo era suficiente, eu achei interessantíssimo. Tinha um monte de palavras que eu não conhecia, eu corria no dicionário, olhava aquilo e tal. Algumas coisas eu não entendia nada, eu levava até o final, pulava para o outro e ia embora. Né? Cada vez que eu voltei a Machado de Assis e volto até hoje, eu descubro uma coisa nova. Para mim, tá assim, isso acontece também com Drummond, que eu leio também desde de menino. Ainda hoje, velho, caindo aos pedaços aqui, quando eu pego um livro, um poema de Drummond, muitas vezes, como um conto ou um romance de Machado de Assis, eu caio das nuvens. Esse negócio estava aqui, gente, eu não vi. Sabe como eu acho que você tem o leitor tem que amadurecer para merecer todas as coisas boas que tem no texto do Machado de Assis. O Drummond, inclusive, é um bom exemplo disso. Ele tinha uma relação de amor ali complicada com Machado de Assis, isso é estudado hoje. Né? Ele bateu pesado porque ele achava que Machado de Assis atrapalhava o modernismo. Como é que nós vamos escrever alguma coisa depois desse cara? Né? E, ao longo da vida, ele foi escrevendo sobre Machado, ele foi se entregando ao amor por Machado de Assis até escrever um poema lá já com 50 anos, Há um bruxo com amor, chamou-se esse poema. Machado de Assis, acho que foi o próprio Drummond que falou uma vez, olha, se me derem Machado de Assis na Ilha Deserta, tá bom. Ele tem uma modernidade, ele tem uma atemporalidade, ele resolveu tão bem Você pega assim, esse cara, meu Deus, cada frase dele, cada estrutura de história, a maneira como ele narra uma coisa. Faz um romance como Dom Casmurro e bota lá uma pessoa, 3 pessoas, que até hoje você não sabe o que aconteceu. Se a Capitu traiu o Bentinho com o Escobar ou não. Né? Os grandes exegetas da obra dele, os estudiosos, o pessoal da universidade, tem dúvidas. Tem uns que acham que foi para cá, outros acham que foi para lá, que não teve nada, que foi
Só falta alguém agora dizer que no fundo, o Bentinho tinha um caso com o Escobar. Mas, enfim. Então, Rodrigo, voltando lá atrás, esse negócio, eu acho que um bom livro, ele sempre dá pé. Você não vai, talvez, fazer um mergulho tão profundo quanto aquilo mais adiante vai merecer de vocês. Um exemplo menor. A minha geração leu muito um romance, não sei se é de vocês, toma conhecimento de um romance chamado O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, que é um romance de formação. É um romance admiravelmente bem escrito. Tem uma escrita nervosa, rápida, cheia de elipses, cheia de tirar o fôlego aquilo. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi um colega meu no colégio, eu devia ter 12 anos. O cara disse, já tive 12 anos, gente. Um cara disse para mim assim: olha, esse livro aqui tem sacanagem. E eu fiquei espantadíssimo e tal. Poxa, mas será? Esse autor é irmão do antigo técnico de basquete do meu pai, do Minas Tênis Clube e tal. Aí, tá, me emprestou o livro, tinha uma sacanaginha. A segunda vez que eu peguei, tinha alguma coisa a mais. Tinha umas... Gente, eu posso fechar umas janelas aqui? Tá chovendo aqui. Vocês me desculpem, viu? Coisas de um homem só. Mas, enfim, o Encontro Marcado. Cada vez que eu li o Encontro Marcado, ele me deu uma coisa. E foi ficando mais complexo, sabe? Eu acho que é como, por exemplo, vinho. Quando você começa a beber vinho, qualquer um, bastante ter aquela cor tinta ali, é bom, né? Você começa a ser mais exigente e ser capaz de perceber mais coisas que estão ali que você não percebeu. Não sei, Rodrigo, se eu te respondi. Humberto? Ok, Oi. Rodrigo? Ok? É porque, assim, gerou uma certa polêmica, né? Esse tweet do Felipe Neto sobre como conduzir as obras literárias nas escolas, né? De certo modo, o que é cabível ou não de um jovem, o que é que um jovem pode ter contato ou não. Mas acho que as suas falas deram para compreender um pouco. Sabe o que eu acho, Rodrigo? Eu acho que o Felipe, que é uma pessoa admirável, ele subestimou o jovem. Não é? Dá pé para um jovem, sim. Dará mais adiante. Mas já dá, eu acho. Sobretudo se tiver um bom professor, sabe? Que saiba extrair alguma coisa aí e cavar um pouco o interesse, né, em torno daquilo. Verdade. Olha só, você estava falando de sacanaginhas, queria falar um pouco da sua passagem pela revista Playboy. Era na época que você esteve na redação da Playboy, era uma excelente redação, assim, né? Muitos jornalistas de envergadura passaram por lá e queria que você comentasse, falasse aqui um pouco para os estudantes. Aqui a média de idade deles é 20 anos, então acho que não viram esse momento, mas como é que era possível, Humberto, naquele momento do jornalismo, se fazer bom jornalismo numa revista que objetifica a mulher, né? Tem uma questão dúbia aí, né? É uma questão inelutável, né? Eu tive até certos conflitos, discussões, sobretudo com um colega meu lá desde o começo da
da vida jornalística, que é o Ricardo Sete, um ótimo jornalista, um mestre. Ele gostava tanto da Playboy que ele tentava não ver esse lado. Tá? Então ele falava, não, mas olha aqui, a gente está dando um jeito de não vender a mulher como se fosse uma carne, um açougue e tal. Mas existia uma coisa congênita ali. Essa revista existia porque tinha um público macho, né, que queria carne. Era isso. Você não podia negar o fato de que aquilo era um açougue. Eu felizmente, não me tocou ali essa coisa de negociação, de ensaios de nu, a não ser uma história que é legal. Esse foi o caso. Quem me levou para a revista foi o Juca Kfouri, que é um jornalista muito conhecido, um jornalista de esporte. Ele me tirou de onde eu estava, que era a revista L. Ou seja, eu saí do mundo do suposto feminismo, que na verdade não era uma coisa meio de umas moças, assim, enfim. E caí naquilo. A minha mãe lá em Minas Gerais ficou horrorizada. Ela dizia, não, mas ele não mexe com aquela parte. Aquela parte eram os ensaios, que aliás eram muito aborrecidos. Era chatíssimo. Você negociar com essas moças, todas tinham um namorado que exigia coisa. Muito chato. Agora, assim, eu fechava um pouco os olhos para isso aí. E eu não tenho ilusão também de que o leitor da Playboy lia todas aquelas coisas que a gente fazia. Né? Houve um momento lá de desalento que eu falei uma frase que ficou famosa na editora Abril, que era o seguinte: o leitor não o é. O leitor não o é. De fato, eu fico pasmo quando eu vejo alguém lendo alguma coisa. Não estou falando só das matérias da Playboy. O caso da Playboy era uma coisa aguda. Eu sei porque eu participava, às vezes, desses eventos em que você avaliava o seu público. Você ficava atrás de um vidro, eles sabiam que você estava lá, você os via, eles não te viam. Dava para você perceber que eles não davam a mínima para aquelas letrinhas entre as mulheres ali. Não é? Eu achava uma coisa do atraso, sabe? Uma coisa do atraso. Era como se eu estivesse tentando dar um jeito num carro de 1929, para ele andar direito. Eu tinha essa... E a gente tentava, mas o leitor não queria outra coisa, não. O leitor queria... E por que... Então, você vê, a revista morreu porque surgiu a internet. Aquelas moças peladas agora elas mexem e fazem coisas. Então a revista acabou nos Estados Unidos, acabou em toda parte. Mas sem prejuízo disso na rabeira dessa coisa, eu acho que a gente fazia um jornalismo bem bacana lá. Sabe? Tinha matérias ali de apuração jornalística muito empenhada. As entrevistas da Playboy. Né? Você conversava com qualquer homem, Rodrigo, e o cara falava, você trabalha na Playboy? Temos excelentes entrevistas, que maravilha, que beleza, artigos e tal. Daí 5 minutos ele fala, nossa, mas aquela gostosa que vocês publicaram em abril, que tinha uma pinta debaixo do seio, você entende? Era isso um pouco. Mas era um lugar que dava para você fazer, por exemplo, entrevistas que não tinham nada a ver com esse assunto. Né? Sei lá, eu entrevistei umas 20 pessoas, talvez. Umas pessoas graúdas. Né? Saramago, Chico Buarque, Nelson Rodrigues. Isso antes de eu pertencer à revista. O Chico Buarque e o Nelson Rodrigues. Mas, repito, eu não tinha ilusão quanto a isso, não. É uma coisa que foi embora e isso aí podemos considerar enterrado. Né?
O jornalismo estava pendurado ali numa coisa que não haverá mais. Beleza. Caio? Opa, boa tarde, Humberto. Boa tarde. Caio, seja bem-vindo. Eu sou o Caio, sou aluno de jornalismo do quarto semestre também, da professora Isabel. E a minha pergunta é mais sobre algo que você falou em algumas das entrevistas, que é sobre a crônica. Nós estamos acostumados aqui na faculdade a aprender que a crônica é um gênero jornalístico e até escrevemos sobre ela, oficinas para aprender tudo. Porém, você discorda que a crônica é um gênero jornalístico e você coloca mais para a parte literária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e tal, porque é algo que até contaria um pouco a alguns autores e até o que a gente aprende na grade curricular na faculdade. Olha, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa separar. Você tem crônica esportiva, você tem crônica política, crônica econômica, crônica várias coisas. Isso é jornalismo, tá? Tem ali um colunista. Os jornais hoje e revistas estão cheios, tem mais coluna do que o Partenon lá em Atenas, né? A crônica que eu me refiro é uma outra história. É a crônica literária mesmo. E ela se diferencia do jornalismo por uma coisa muito simples. O jornalismo, ele tem que buscar a objetividade, essa coisa inalcançável, mas a gente tem que buscar a objetividade. E você, no jornalismo, é levado a ser impessoal. Não é? Você não vai encher as suas matérias de aí eu cheguei lá e vi e tal. Então, é uma coisa impessoal e objetiva, como finalidade lá adiante. E eu acho que a crônica ela é uma contramão no jornal. Ela, quanto melhor, quanto mais ela for pessoal e quanto mais ela for subjetiva, melhor ela será como crônica. Uhum. Isso explica que você possa ler hoje como coisa durável, chegou até hoje íntegra, sem uma ruga, várias crônicas, digamos, de Rubem Braga, que foram escritas, eu fico imaginando, Caio, naquela época que não tinha internet, ou o sujeito levava a crônica na redação do jornal, como Carlos Drummond de Andrade várias vezes foi visto fazendo, ou o jornal, se você já tinha uma certa envergadura, mandava buscar na sua casa. Eu fico pensando, às vezes, eu chego a visualizar o Rubem Braga sentado numa máquina de escrever daquelas monstruosas de antigamente, e o rapaz do jornal esperando ele terminar. O cara ali na antessala e o nossa, o chamado bafo na nuca, não sei se para as novas gerações tem essa expressão, tem uma coisa que é traçada para você terminar. Né? Pois bem, uma coisa que foi produzida nessas circunstâncias, ela eventualmente tem um alcance, uma durabilidade maiores do que muito romance que o cara passou não sei quantos anos fazendo. Então, essa questão do gênero aí, eu relativizo esse negócio. Existem. Se você se interessa por crônica, talvez você já tenha passado pelo que eu acho que de melhor se escreveu, que é o Antônio Cândido tem um artigo chamado A Vida ao Resto do Chão. Vocês conhecem isso? A Vida ao Resto do Chão. Sim. Ele um pouco nos convida a dizer não é um gênero de primeira ordem, não é, mas é literatura. É literatura. É uma coisa que está mais próxima do leitor do que o jornalismo, do que a notícia ali. Até recentemente, Isabel, eu acho que eu esqueci de incluir isso aí. Desde o início, uns 3 anos e pouco atrás, eu fui o editor de uma coisa que eu recomendo a vocês, gostem ou não de crônica. Eu acho que é uma coisa, chama-se Portal da Crônica Brasileira. cronicabrasileira.org.br. Você colocou do Instituto Moreira Salles, né?
não é? E eu fazia lá de 15 em 15 dias um apanhado tentando chamar para meia dúzia ou mais crônicas. Eu chamava isso de resto do chão. O que é resto do chão? É o lugar por onde você entra num edifício. Na França é rez-de-chaussée, é o térreo. Né? Você vai chegar lá em cima, você tem que passar por ali. Né? E tem coisas maravilhosas, como crônica, sabe? Eu acho, cara, resumindo essa já longa arenga, que tem muita... acho que há uma certa má vontade da crônica, que está acabando. Acaba de sair um livro chamado Sabiás da Crônica, que foi organizado por um professor doutor da USP, que é o Augusto Massa, que é uma papa finíssima esse livro. São os grandes cronistas de um determinado momento, ali nos anos 60. Acaba de sair também um livro chamado Vento Vadio. São crônicas do pernambucano Antônio Maria, que é um cara muito mal conhecido ainda. Você pega aquilo, eu não troco aquilo por muito romance, muita coisa que tem saído aí. O Assis tem uma pergunta também sobre crônicas, né, Assis? É exatamente nesse caminho, né, da crônica. Como é que o senhor avalia o que é produzido hoje em termos de crônica no Brasil? Né? A gente pode falar de uma nova geração de cronistas? Sem dúvida, sem dúvida. É um prazer falar com o senhor, é só dizer isso. Prazer, viu, Assis? Olha aqui, eu acho que tem, eu acompanho talvez menos que devesse, né? Eu estou ocupado com essa coisa de Drummond, eu não estou lendo quase mais nada que não seja isso, né? Mas, como dizia Drummond, passam gênios talvez entre as acácias. Né? Tem gente boa, tem um cara chamado, que eu conheço muito, porque foi companheiro assim, de adolescência do meu filho, é o Fabrício Corsaletti. Não sei se vocês já leram o Fabrício Corsaletti, tem livros publicados, é um poeta de primeira ordem, ele escreve na Folha de São Paulo, se não me engano. Tem o Antônio Prata também, dessa patota aqui do meu filho. Você tem um cara que está meio parado, um catarinense chamado Vitor Fosa, muito bom. Tem sim, sabe? Tem alguns que são sangue puro. Né? O cronista sangue puro é esse a que eu me refiro. Não estou dizendo que ele é melhor, não. Estou dizendo que é o que me interessa mesmo. É o cara que vai pegar um assunto, ou às vezes assunto nenhum, e desenrolar na sua frente uma prosa cativante, uma prosa que vai viajar com você. Um grande mestre aqui das letras foi o Décio de Almeida Prado, da turma do Antônio Cândido. Ele falava que a boa crônica é aquela que dá a você a impressão de estar sendo feita sob os seus olhos. E até experiência pessoal minha, eu quando gosto de um cronista, eu me pergunto assim, é o meu cronista. As pessoas falam assim, o meu cronista. Né? Eu já usei, talvez exageradas vezes, a imagem do cronista, vamos dizer, esportivo, ou econômico, ou político, que é muito útil, mas para mim ele está falando de cima de um caixotinho, como aquele cara no Speaker's Corner, no Hyde Park, em Londres. O cara sobe no caixote e deita uma falação que é boa, ou ruim, sei lá, mas pode ser boa. O cronista, para mim, não, ele está sentado no meio-fio comigo. Sabe? É a impressão que te dá o bom cronista. Eu estou falando aí de Paulo Mendes Campos, estou falando de Rubem Braga, Antônio Maria. Esses caras te dão a impressão de estar falando só para você. Não é apoteose mental, não, mas o leitor tem essa coisa, sabe? Esse apego ao seu cronista. Né? Legal, bacana, uma conversa, né? Humberto, antes da gente falar um pouco da biografia, né? Se puder só mais uma colocação. Diga, claro. Desculpa, eu devia ter emendado, mas é sobre o trabalho como editor sênior da
da 451, né? E eu ouço muito os podcasts, né? E aquele trabalho que vocês fizeram sobre Drummond, né? Que foi... E o trabalho com teu filho, com o Paulo, né? E como é que acontece? Desculpa, Isabel, eu vou acabar tomando tempo de... Não, por favor. Mas eu queria muito... É para isso mesmo. Um monte da revista, gosto da revista, acho interessante. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre a experiência como editor sênior. Olha, a experiência com o editor sênior, vamos falar a verdade, é quase nula. Eu falo com ele, mas meu filho, ele quis me botar ali. Eu dou de vez em quando eu intervenho num ou noutra coisa. Escrevi pouquíssimo naquela revista. Quando terminar esse Drummond, se terminar, né, algum dia, eu quero ter uma participação grande ali, porque eu gosto muito da 451. Também. Tirando o fato de que é uma criação do meu filho, eu acho aquilo sensacional, sabe? Eu acho aquilo muito bom, mas até o momento, Assis, eu tenho sido menos editor e mais sênior, sabe? Eu sou um pouco... Ele procura, de qualquer maneira, me engatar. Agora deu um passo importantíssimo, que ele ganhou de mão beijada, lá, graças às boas relações que ele tem em Portugal, ele ganhou o braço brasileiro de uma editora chamada Tinta da China, que chegou a publicar coisas aqui no Brasil e que agora pertence à 451, sabe? Então tem um caminho bacana aí pela frente, né? Legal. Eu também, a 451 é uma das poucas revistas que eu ainda assino. Mas, Humberto, eu queria que você falasse um pouquinho do Tantas Palavras, antes da gente falar do seu trabalho biográfico do Drummond, que eu sei que tem estudantes aqui querendo fazer perguntas a esse respeito. O Tantas Palavras é o livro, né, que reúne as letras e tem essa reportagem biográfica, né, do Chico Buarque. E eu queria que você, assim, queria saber como é que você interpreta o fato do Chico ser um garoto de São Paulo, né, branco, classe média alta, né? O Augusto Pontes, que é uma espécie de guru aqui da moçada do Ceará, do Fausto Nilo, do Paulo Linhares, né, que é meu marido e tal. Ele dizia que o Chico Buarque pensava que era filho da cultura brasileira. Ele faz uma brincadeira assim com o Chico, sabe? Era filho da cultura brasileira, sobrinho da língua portuguesa. Mas assim, minha pergunta é mais assim, como é que você interpreta esse personagem Chico Buarque sendo esse garoto classe média alta, paulista, que vai para o Rio de Janeiro e consegue tão bem interpretar o samba, o morro, a vida do negro carioca? Como é que você enxerga isso? Olha, a gente tem que olhar as origens dele, né? Ele era filho de Sérgio Buarque de Holanda, isso não é pouca coisa, autor de Raízes do Brasil e outros livros fundamentais para você compreender o Brasil. A casa dele, aqui em São Paulo, era frequentada por gente graúda, por grandes pensadores, grandes artistas. Ele, vamos dizer, do ponto de vista econômico, ele era isso que você falou, um moço de classe média alta e tudo isso. Agora, para começar, ele não é nem um pouco paulista. Ele é muito pouco paulista. Ele tinha o quê? Ele tinha uns 2, 3 anos, quando o pai veio para São Paulo, convidado para dirigir o Museu do Ipiranga. E aqui ficou. Mas ele saiu daqui aos 21, assim que ele pôde. Aqui em São Paulo, ele era conhecido como o Carioca. O apelido dele era Carioca. Então, a raiz dele está ali. Eu acho que o sangue dele está ali. Bom, mas é aquela mistureba também, né? O meu pai era paulista, não é mesmo? Meu avô pernambucano, tataravô baiano e por aí vai. Meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. E é uma família que eu acho que sempre esteve muito, muito aberta
ao mundo as coisas e as ideias até onde a vista alcança, é uma família sem preconceitos ali, não é? Chico é avô de negro, sem que seja um menor problema para ele, pelo contrário, ele é um sujeito que gosta dessa miscigenação, desse intercâmbio aí. Eu não vejo ele como do jeito que você colocou, assim, ele seria uma espécie de uma almofadinha que desceu lá dos píncaros da classe média e se deixou contaminar um pouco pela malta. Não, eu acho que ele tem um pé ali nesse mundo, sabe? Sem o que, Isabel, eu acho que ele não conseguiria fazer o que ele faz, o que ele bota em música, o que ele bota em letra, né? Não sei se está respondido. Tá, sim, sim. Amanda? Oi, boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, eu sou a Amanda. E eu queria saber qual a sua história com Carlos Drummond de Andrade, né? Eu vi também as suas entrevistas e até agora, nessa própria entrevista, né, você mencionou ele várias vezes. E agora, né, tá fazendo a biografia e eu queria saber qual é a sua história com Carlos Drummond de Andrade, qual a relação dele na sua vida, né? Qual a importância que você acha também que ele tem para a história da literatura brasileira, né? Todas essas questões. Olha, ele é para mim assim, um caso tipo Machado de Assis, você entende? Ele sempre esteve ali presente, como eu já disse, eu leio poemas dele e hoje me vergonho de ter deixado passar, e me maravilho com uma coisa que eu descobri depois de passar 50 vezes em cima daquilo, né? Drummond era poeta que eu lia, assim, no tempo de colégio, gostava daquilo, assim, via um pouco Drummond do meu lado ali, mesmo não cronista, eu via ele ali no meio-fio, não parecia um arauto de alguma coisa, que estivesse falando dos cumes lá da montanha e ensinando alguma coisa para nós, né? Sempre tem o fato de ser mineiro, tem várias circunstâncias até bobinhas. Namorei a minha primeira namorada durante muitos anos, era parente dela, a mãe dela era de Itabira também, não sei o quê. Então tinha uma mistureba ali que só solidificava isso. Quando eu fui trabalhar no suplemento literário, esse com Murilo Rubião, eu fiquei emocionadíssimo. Quando eu entrei no velho prédio da imprensa oficial, me dei conta de que Drummond tinha trabalhado ali, naquela sala, que pouco depois passou a se chamar Sala Carlos Drummond de Andrade. Então tinha vamos dizer, uma intimidade unilateral com essa figura monumental. E o mais importante, Amanda, é que, para mim, é que o Drummond, ele desde cedo, ele virou uma coisa que, ao lado do valor literário, ele tinha a coisa... ele era o cara, sempre foi o cara que falou coisas que eu não dou conta de falar. Ele botou em palavras sentimentos, estados de alma, que são de todos nós, ou de muitos de nós, e que eu não daria conta, sabe? E desde cedo eu quis chegar perto deste cara, e como jornalista, bom, acho que está nessas entrevistas, eu sou muito repetitivo, né? Sou uma roda gigante. Sempre passa a mesma cadeirinha, e a cadeirinha Drummond é uma, assim, eu quando, na minha primeira encarnação na revista Veja, eu cismei de fazer uma entrevista com ele, porque eu acho o seguinte, isso aí vale para todos nós jornalistas. Se uma pessoa é um expoente genuíno em alguma coisa, ele tem que ser capa de uma revista. Sabe? Não é para fazer bem a ele, não. É porque a revista tem obrigação. E eu consegui, aos trancos e barrancos, botar a Drummond na capa da revista. Tinha um gancho jornalístico miseravelmente ruim, que era... Ele estava fazendo 75 anos. Isso não é gancho jornalístico, gente.
não é aquela data redonda 70, 80, 90, né? Contra ventos e marés dentro da Veja, eu batalhei, fui para o Rio, capotei porque o Drummond não me recebeu, e fiquei até meio enfurecido porque ele recebeu 2 moças, né? Mas, enfim, esse é o problema do Drummond. E, enfim, emplaquei essa capa. Como mais adiante na Isto É, eu botei também na capa o João Cabral. Acho que são pequenos orgulhos. Tem uma pena de ter deixado passar Vinícius de Moraes, né? Murilo Mendes, jamais foram capa de revista, né? Não que isso os engrandecesse, mas, poxa, né? Então, saiu essa minha reportagem de capa na Veja, que eu voltei frustradíssimo. Teve um caso, não sei se vocês conhecem, até uma amiga minha, uma jornalista, uma ótima figura, Norma Cury, do Jornal do Brasil, onde o Drummond escrevia. Norma Cury, ela fez uma contravenção que foi bastante produtiva para todo mundo. Ela, sem dizer que era jornalista, ela bateu lá no prédio, pedindo para falar com o Drummond, que era uma estudante de letras, e sabe aquela pessoa abraçadinha com os livros assim, subiu, o Drummond recebeu, ela pediu para gravar e saiu no Jornal do Brasil, uma entrevista enorme, ficou enfurecido ali por 2 minutos, depois aceitou, né? Mas eu não tive nada disso. Drummond, o máximo que eu tive foi um telegrama que ele me mandou no dia que saiu a reportagem, eu fiquei inflado. Mas adiante, o Drummond ficou mais acessível e aí, várias vezes eu estive lá para falar de outras pessoas, né? O grande amigo dele, Pedro Nava, da equipe 4, passei por lá, recebeu. Em 85 eu fiz uma daquelas entrevistas de páginas vermelhas da Isto É. E da Isto Era, né? Porque eu não sei se publica esse tipo de coisa hoje. Né? E, enfim, um ano antes dele morrer, eu escrevi uma carta para ele propondo: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma série de entrevistas temáticas e daí vamos tirar um livro entrevista. Um amigo meu, o Ricardo Sete, acaba de fazer isso com o Vargas Llosa e tal. Eu tenho aqui a resposta do Mon, aquela letrinha bonita dele. Ele começa com uma mentira espetacular, né? Recebi sua carta e à noite eu refleti nem um minuto, nem um segundo, né? Ele não topou aquele negócio, que a vida dele não tinha interesse. E quando ele morreu, eu estava na Isto É, fiquei frustradíssimo, porque a revista não aceitou que eu fosse para o Rio, eu era editor de cultura, soube à noite, naquela noite mesmo eu ia para o Rio, a revista, não, isso é bobagem, acho que isso não, tá. E, enfim, muitos anos depois, assim, um neto dele pediu para eu fazer um prefácio com um livro póstumo que chama Farewell, que não tem mais, na primeira edição, pela Record teve, assim. E alguns anos atrás a Companhia das Letras me propôs essa tarefa, né? E que estou levando aqui agora. É curioso porque você, vamos dizer, de uma maneira extremada, é a experiência do repórter. Você acha que conhece a pessoa. Quando você chega perto, é aquela coisa do Caetano. De perto ninguém é real, né? Uhum. Você começa a ver coisas, você começa a descobrir coisas, boas e ruins, mas que todas, se você está atento, todas contribuem para a composição fidedigna dessa figura. Né? Tem aspectos nele que uma certa homofobia, por exemplo, uma coisa extremamente desagradável. Mas, enfim, é uma grande aventura, gente, essa aí. Agora, será a última biografia. Eu fiz uma outra biografia,
de um cara que vocês nunca ouviram falar, chamado Jaime Ovalle, que é um cara visto assim na periferia da vida de outros grandes artistas, como Bandeira, como Vinícius, como fulano, Beltrano e tal. Eu passei anos catando as migalhas para fazer um livro sobre um artista que não tem obra, mas que influenciou um monte de gente, o Jaime Ovalle. É o caso oposto de Drummond. Drummond, você acha que sabe tudo e vai lá e não é bem assim. Humberto, recentemente o Sérgio Miceli lançou, né, um livro, Sim. Né, sobre o Drummond, o Lira Mensageira, né? Drummond Eu não li esse livro ainda. Ah, não leu, né? Não. Mas ele atribui ao Gustavo Capanema, ministro da Educação, né, do Getúlio, uma importância à ascensão e o reconhecimento, né, do Drummond. Pelas suas investigações, assim, você atribuiria essa importância também? Não, essa importância é óbvia. Drummond e Capanema se conheceram num colégio em Belo Horizonte quando eles tinham 13 anos. Eles se ligaram de amizade para o resto da vida. Eles conviveram em rodas literárias em Belo Horizonte, se reencontraram sempre. Houve um momento em que o Capanema, durante uns poucos meses, ele foi interventor federal em Minas Gerais, o Drummond foi um assessor dele. E em 1934, quando o Getúlio Vargas convida o Capanema para ser ministro da Educação e da Saúde Pública, a pasta era essa, ele chamou o Drummond, levou o Drummond com ele. Enfim, então, é uma ligação vitalícia deles ali. O Sérgio Miceli, ele tem livros anteriores que você deve conhecer, em que ele vê de uma forma, eu acho, um pouco... Ele diz assim, olha, essa turma trabalhou para o Estado Novo. E é um fato. Mas o que é trabalhar para o Estado Novo? O Drummond estava ali tocando o barquinho dele. Como essa área de cultura, educação e cultura, nunca teve grande importância, ele pôde fazer coisas lá. Não é? E albergar ali uma série de pessoas do maior quilate. Eu estou falando aí de Lúcio Costa, na arquitetura e urbanismo, estou falando de Vila Lobos, estou falando de Mário de Andrade, que teve um exílio no Rio, né? Se deu mal aqui em 38, vai para o Rio, passa lá 3 anos. Manuel Bandeira também, né? Bandeira menos ali, sabe? O Drummond arranjou emprego para uma série de pessoas. É um tipo de coisa que, se você for olhar com uma natureza de relação, é uma coisa desagradável, certo? Clientelismo ali e tal. Não é bem isso, sabe? E o Miceli, ele condena. Ele acha que o Drummond... Isso em vida ainda de Drummond. Ele publicou um livro do Drummond até numa crônica e falou, não, eu era amigo do cara e lá fiquei. E fez coisas importantes. Havia uma ditadura? Havia. Era uma coisa bárbara, sem dúvida. Mas, por exemplo, o prédio do atual Palácio Capanema, vocês conhecem, pelo menos de vista, o Palácio Capanema, ali na esplanada do Castelo, no Rio. Vocês sabem como é que foi feito aquele negócio? Fez-se um concurso para construir ali uma sede para o Ministério. Funcionava num predinho na Cinelândia. Pois bem, ganha o concurso um arquiteto, um medalhão lá com um projeto horroroso, uma coisa meio monumental, meio funerária, sabe? Um sujeito chamado Arquimedes Memória. E aí o ministro caiu das nuvens. Poxa, nós estamos aqui uma série de intelectuais batalhando por causas novas, que se citar Rodrigo Melo Franco de Andrade, criando ali, junto com Mário de Andrade, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esse aí que o Bolsonaro está se empenhando em demolir. Né? Pois então, ficaram numa enrascada. Nós, essa equipe aqui,
vai produzir um prédio antigo, uma coisa que não tem nada a ver. E aí o Drummond é que nós devemos ao Drummond aquele prédio, porque ele foi olhar o regulamento e estava escrito assim: vencedor ganhará não sei quantos cruzeiros. Mas não estava escrito lá, e nós construiremos o projeto dele. E o Drummond então falou: olha aqui, vamos pagar o cara. O sujeito ficou alucinadamente enfurecido, escreveu para Getúlio Vargas, esse comunista chamado Carlos Drummond de Andrade e tal, e, sabe? Enfim, são coisas muito misturadas, o fato de eu não encontro nenhuma evidência, nenhum indício de que Drummond tenha participado de atividades ditatoriais. Uhum. É desconfortável a ideia de que esse grande poeta ficou ali, naquele emprego? Não tem dúvida. Mas, se você tirar os feitos desse grupo ali, o próprio governo Vargas sairá empobrecido. Né? Mas eu vou ler esse livro aí. Bom, gente, nós estamos aqui já chegando no final, né, desse encontro. Quero saber se algum estudante ainda quer fazer alguma pergunta. E aí eu vou chamar o Ezequiel para fazer essa pergunta. Se alguém tiver também, alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, pode falar junto com o Ezequiel, na sequência do Ezequiel. Tá legal? Oi, dá para me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Oi, boa tarde, Humberto. Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiramente, obrigado, né, por receber a gente aí na sua casa. E a minha pergunta é mais voltada para a escrita, né? Você já disse em algumas entrevistas, e disse aqui também para a gente, que, diferente do jornalista, o escritor ele escreve não porque sabe, mas para ficar sabendo, né? Para saber. Sim. Então, eu queria saber, então, sobre o seu processo de escrita hoje, né? Como é que ele está, se ele se transformou, se ele mudou, se ele evoluiu desde lá de suas primeiras obras, né? Durante sua trajetória. Olha, eu vejo a escrita, o texto eu vejo como, até etimologicamente, como um tecido. Não é? Eu acho muito desagradável você ler uma coisa que parece uma pilha de informações e de palavras, sabe? A Folha de São Paulo melhorou, mas tinha um tempo que era assim, parecia um sanduíche de coisas áridas. Você olhava, as coisas estavam ali, você reconhecia um salame, um queijo e tal, mas o gosto era horrível. Não é? Eu acho que eu procuro muito essa coisa do tecido. Estou te dizendo, Ezequiel, não sei se eu consigo. Não é? Essa coisa de tramar. Depois, você buscar que seu texto não tenha nada a mais ou a menos do que precise ter. Eu acho que essa é a grande batalha, o grande objetivo jamais totalmente alcançado. Sabe? Você esticar a sua cordinha ao máximo, você olhar para o que você escreveu, você submeter cada palavra daquela a um inquérito. Palavra tal. Qual é a sua justificativa para estar aqui na minha frase? Sabe? E se você fizer isso, ou por outra, você é o melhor para estar aqui, ou e você vê, será que não tem um melhor? É como a escalação de um time. Né? No livro agora que eu relancei completamente reescrito, chamado O Espalhador de Passarinhos, tem algumas coisas sobre isso aí. E eu lembro, Ezequiel, de uma coisa que eu botei ali, que era um conselho da minha mãe. Minha mãe era uma senhora, uma sábia e conservadora senhora mineira, né? E diante das mais diversas circunstâncias da vida, ela perguntava assim, tem necessidade? Se você botava, por exemplo, lá nos anos 60, eu aparecia com a camisa muito colorida, muito chamativa, em Minas Gerais, aquela coisa. Meu filho, tem necessidade? Eu acho que você tem que olhar para cada palavra, para cada coisa que você põe na tela e no papel,
e perguntar, tem necessidade? Sabe? As coisas não estão ali para fazer embaixadinha para o leitor. Tem que formar uma coisa, tem que formar coisas bonitas e gols, para usar essa linguagem esportiva. Não é? Eu procuro isso aí. E procuro me guiar muito por alguma coisa que eu li num maravilhoso livro chamado Marca d'Água. Tem uma tradução primorosa no Brasil. Isso é do Brodsky, Joseph Brodsky, que é um escritor russo, que andou preso lá na União Soviética, foi para os Estados Unidos, se fez lá escritor, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e morreu jovem. Esse cara tem um livro sobre Veneza. Marca d'Água é aquela coisa, a marca que a água deixa nas coisas, né? E lá pelas tantas, Ezequiel, ele fala de várias outras coisas dentro ali de Veneza, ele toma isso e aquilo como pretexto e tal, e ele fala uma coisa que eu achei que uma lição perfeita. Ele diz assim: o que torna boa uma narrativa, essa palavra horrível, né, que está agora deturpada, o que torna boa uma narrativa não é exatamente a história, e sim o que se segue aqui. Se você conseguir isso na sua escrita, você pensar, cheguei até aqui, ponto. Agora o que eu ponho? Sabe? De que maneira eu mantenho o leitor cativo aqui, com a minha prosa? Eu acho que o trabalho é esse. Há muito essa ideia, não, as pessoas não gostam de ler. O leitor quer uma coisa rápida e tal, 5 linhas e tal. Não importa o tamanho disso aí, sabe? Importa a maneira como você costura isso. É um trabalho de bordadeira. Não, bordado da ideia de um enfeite, não. Sabe? É de uma coisa essencial. Olha, eu me lembro de textos enormes que eu li. Alguns até na revista Piauí, que eu acho uma revista interessantíssima. Quando você olha, você leu 6 páginas. E, ao contrário, você não aguenta ler uma coluna da Veja, às vezes. Sabe? Eu me lembro quando houve, nos anos 60, nos anos 70, em Salvador, houve um grave acidente num hospital em Salvador. Foram botar uma maca no elevador e o elevador não estava lá. Então foi doente e maca, desceram e caíram naquele buraco e o cara morreu. Tá? Foi um grande escândalo, foi uma coisa horrorosa, uma tragédia. Tinha jornal que deu 2 páginas disso aí. A revista Veja, exatamente, deu uma matéria não assinada de uma coluninha. Aquela coluninha tinha o quê? 20 linhas, 1440 caracteres. Não assinada, aquele negócio, era uma narrativa despojada, não era seca, não, era despojada. Não estou falando de telegrama. E por tópicos, contando o que aconteceu. Não é? Dando a ver ao leitor. É isso, a escrita é isso. O João Cabral fala isso, apanhando uma coisa lá do Paul Éluard sobre pintura, dar a ver com palavras. Bota na frente do leitor. Sem enfeite, pelo amor de Deus. E essa coluninha, ela foi a melhor matéria, embora deste tamaninho, a melhor matéria sobre aquela tragédia. A que mais fundo foi na narrativa daquilo ali, sabe? Eu não sei, eu uso tantas palavras, né, Ezequiel, para dizer uma coisa, para falar de economia, né? Mas é isso, essa é uma... Isso, você escrever, você deixar o texto dormir, se for possível, isso em jornal não é possível. Deixar o texto dormir no dia seguinte, você puxou bem a cordinha no dia seguinte, você acha que está no ponto? Não. No dia seguinte você percebe que você pode
para usar um maravilhoso verbo que eu aprendi em conversas com Otto Lareza, é você despiorar uma coisa. Você escreve e depois você despiora, sabe? Você vai despiorando e aquilo, de tão despiorado, aquilo fica ótimo de repente, sabe? Não, de repente não. Aquilo termina a duras penas e fica ótimo. E dá ao leitor, quer dizer, que quando você pega um romance como São Bernardo, de Graciliano Ramos, abre esse livro com um lápis na mão e tenta cortar uma palavra ou acrescentar uma que faltou. E você acha que o Graciliano Ramos, diante dessa coisa perfeita, sabe? Você acha que ele sentou aqui na velha máquina de escrever, que na frente tinha um teleprompter com um romance São Bernardo, e ele copiou aquilo. Eu acho que tem essa coisa braçal, sabe? Existem, para quem se interessa, existem uns poemas de João Cabral de Melo Neto, uns 3 ou 4 poemas assim, que eu acho extremamente úteis para quem escreve. Sabe, tem um que se chama Catar Feijão, que é um pouco... Ele escrevia sobre coisas concretas. Então, aquela coisa, você tem uma... Ele falava, escrever é como catar feijão. Bota o feijão na cuia, no alguidar, né? Ele fala, bota a água, que boiaça tira. Sabe? E é um pouco isso. Você escreve um negócio, depois fala, não, aqui eu estava querendo fazer uma embaixadinha para Isabel ver. Né? Tem um outro que chama O Ferrageiro de Carmona, que é a diferença entre o texto trabalhado do texto, vamos dizer, moldado. Ele fala de um gradil de ferro em Sevilha. E um cara falando, pô, tem 2 maneiras de fazer isso. Ou você faz uma forma, derrete o ferro e joga ali, é uma coisa, ele diz assim, uma coisa sem esforço, resulta isso. E isso é diferente, isso jamais chegará aos pés de alguma coisa que você esquenta o ferro, você dobra, você bate o martelo, você molda aquilo. Mas agora eu passei da conta, né? Não, tô anotando tudo, de jeito nenhum. Essa coisa, sabe, eu acho assim, vai escrever, escreve direito. Sabe? Não serve para qualquer coisa, mas serve para escrita. Pelo amor de Deus, não me avaliem como um cara que acha que consegue resultado, mas eu acho que, vamos dizer, aquela coisa dos Reis Magos, a estrela que você tem que seguir, eu acho que é um pouco essa. Não vejo outro jeito, sabe? A maneira de você começar, né? Em jornalismo tem muito isso. Eu acho que você tem é como se você botasse um caibro e você pendurasse uma roldana ali, aí você vai puxando, não é fácil puxar, mas você vai levando. Você tem uma coisa, se você tiver um bom começo, mas gozado, observem que jornalista não se preocupa com o final do texto. Não é? Não, de repente você vai lendo, o negócio ou acaba antes de terminar ou termina antes de acabar. Né? Olha, tem gente que adora, no final do texto, fazer um fecho. Eu tenho uma queridíssima amiga cearense, chama-se Elvia Bezerra. Não sei se vocês conhecem a Elvia Bezerra. Foi ela que me levou para o Instituto Moreira Salles. É uma notável pessoa, notável escritora. E a gente tinha umas brigas, porque ela gostava, no final do texto dela, a gente trocava textos, sabe? E até hoje. E ela gostava de fazer sabe aquele final que dá um bordadinho assim, fecha. Eu falava, não, deixa insustenido. Deixa o texto continuar na cabeça do leitor. Não impeça o cara de continuar viajando. Legal. Mas, Isabel, estourei o tempo, estourei a paciência. Não, de jeito nenhum. Tá maravilhoso. Adorei a imagem do sustenido.
Aquilo, sabe? Uhum. Enquanto você faz, assim, e aí seguiram pela longa estrada e viveram felizes para sempre. Você fechou, acabou, não vai acontecer mais nada. Uhum. Já se você deixar aquilo, pá, o leitor vai talvez até se assustar um pouco, mas ele vai elaborar a partir daquilo. Meu Deus, e agora? Como é que é? Como é que... Como uma sessão lacaniana de psicanálise, né? Só voltar um pouquinho aqui, o Ezequiel, sabe uma coisa que eu acho que funciona muito? É você ler em voz alta o que você escreveu. Verdade, Sabe? Aí vai chegar um jornalista, um escritor, vai falar assim, pô, mas foi escrito para ser lido em leitura silenciosa. O que é bom para você ler, o que é bom no ouvido, é ótimo. Uhum. E você vai pegar uma série de barberagens, de feiuras, de ritmos errados, de frases que terminam antes de acabar ou continuam depois de terminar. Você entende? Você vai ver cacófatos, rimas, coisas, um monte de perebas você vai ver. Quem me ensinou muito disso, gente, foi o Otto Lara Rezende. O Otto leu os originais de um livro meu, a pedido do editor, um livro meu chamado Desatino da Rapaziada. Ele leu. Eu tenho esse negócio aqui, isso vale ouro. Se tiver que salvar uma coisa do incêndio aqui, vai ser esse negócio com espiral, página por página, ele com o lápis dele ali. Eu me lembro de umas coisas, tinha uma frase que começava assim. Por coincidência, ele pegou o lápis e fez uma oval em torno do porco. E eu me dei conta que tinha um suíno ali. Aí diria minha mãe, tem necessidade de se deixar um porco ali? Não tem. E uma outra frase começava falando de um bar. Alice bebia muito. Alice? Nos Países das Maravilhas? Não. Sabe? Uhum. E as pessoas escrevem coisas. A gente escreve coisas. Não é? Pega aí, fulano de tal havia dado, às vezes até é verdade, havia dado, mas enfim, havia dado, precisa, tem necessidade. Acho que é isso, gente, sabe? É prestar atenção no que a gente escreve. Para citar e encerrar da minha parte, o João Cabral tem um poema que ele fala assim, que você não deve perfumar a flor. Ou seja, você tem que acreditar na força das palavras. Não tenta forçar aquilo goela abaixo do leitor, não. Não perfumar a flor. Ou a coisa tem cheiro ou não tem cheiro. Não é? E ele fala, e a outra imagem é pesada. Ele diz assim, nem deve a voz ter diarreia. A voz da escrita lá. Sabe? O que é? É um negócio, a gente sabe o que é isso. Uma coisa que vai por si só. Né? Poxa, Humberto. E termino a minha diarreica participação. Terminou com a diarreia. Mas eu achei muito legal esse final aqui dessa conversa, porque são os toques bem importantes para os alunos, né? E a gente acabou não falando muito do Pai dos Burros, mas ele é também um pouco sobre isso, né? Sobre essa escrita que sai fácil demais, como você coloca aqui, né? Que a gente desconfie muito daquilo que vem muito fácil, dessas frases feitas, né? Sabe que esse livro, só rapidinho, esse livro aí foi um livro involuntário. Quando eu li, ele estava pronto. Eu anotava nos papeizinhos as barbaridades que você ouvia. A gente fala coisas, sabe? Todos nós. Muito, no jornalismo, muito, né? Eu sou jornalista de TV. E você aqui fala muito do jornalismo televisivo esportivo, que é de onde vem muitos desses lugares comuns, né? Você sabe que eu soube que o Bonner tem esse dicionarinho lá do lado dele? Ele tomara que ele use para alguma coisa ali. Mas, assim, as pessoas usam expressões como amigo pessoal. Gente, o que é isso? Existe, por acaso, um amigo impessoal? O que você quer dizer com amigo pessoal? Você quer dizer que o cara é muito amigo.
o amigo próximo, Uhum. amigo pessoal. É. Tudo que você puder voltar para o outro lado. É pessoal, existe o impessoal. Né? Uhum. É o que o Drummond falava, lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. É isso. Maravilha. Muitíssimo obrigada, Humberto. Obrigado pela paciência, viu, gente? Obrigada pela conversa, pelos ensinamentos, por esse passeio maravilhoso aqui pelo jornalismo, pela literatura. E, bom, é isso. Agradecer também aos participantes, aos estudantes que enviaram as perguntas. Alguns ficaram de fora, né? Mas tinham perguntas que eram semelhantes umas às outras. Eu acho que deu para contemplar tudo que vocês estavam aí ansiosos para discutir. Humberto, querido, muito obrigada. E quando é que sai essa biografia do Drummond? Tem alguma... Eu espero que saia antes de mim. Sem pressão, né? Comecem ela, o bafo quente aqui no... Ela tá avançando. Tá avançando. Tá certo. Então vamos aguardar. Torçam por mim. Estamos torcendo. Obrigada, viu, gente? E, pessoal, a próxima aula, então, é da redação, né? E a gente se comunica pelo Siga. Ótima semana aí para todas, todos e todes. E até mais. Valeu, gente. Obrigada, Humberto. Obrigado pela paciência, gente. Obrigada, Humberto. Obrigada, professora. Obrigado. Tchau. Foi um prazer. Obrigado, Humberto. Disponham, tá? Tchau, tchau. E aí, amor, tudo bom? Peraí,